Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo essa correção. Bom, eu sou a Pro Gabi, eu tô começando o vídeo de correção da nossa lista de exercícios para a nossa prova do dia 18. Uma coisinha importante que eu quero falar antes de começar a correção em si é a importância de vocês assistirem o vídeo prestando atenção. Então, eu dei umas dicas em sala de aula, falei para vocês tirarem foto da lista que já me entregaram, né? Porque eu já tô com as respostas. O dia que vocês estiverem assistindo, as respostas da lista estão comigo. Mas eu falei para vocês ficarem... Bom, pessoal, para o primeiro exercício, nós temos aqui algumas informações, tá? Então, ele dá o valor de... se der um pouquinho de eco, gente, eu tô gravando em uma sala aqui da escola, tá? Então, tá tudo certo. Ó, ele dá pra gente o valor de x² mais y², que vale 153. E ele também dá o valor de x vezes y, que vale 36, tá? E ele quer que, a partir dessas duas informações que foram dadas pra gente, a gente calcule o valor disso aqui. Agora, a gente olha. Pessoal, nós temos o quadrado de uma soma. Ó, x mais y, que é uma soma, tudo isso ao quadrado. O quadrado da soma é um dos tipos de produtos notáveis que a gente estudou. E como que a gente resolve isso? Quadrado da soma é sempre igual ao... Aí é aquela formulazinha que a Pro passou para vocês decorarem. O quadrado do primeiro, que é o x, mais 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o y, mais o quadrado do segundo. Esse aqui é o resultado do meu produto notável. Agora que a gente vai ter que usar as informações que ele deu pra gente. Olha aqui. Vocês estão vendo x vezes y aqui? E ele tinha dado pra gente o valor de x vezes y. Vocês também estão vendo que ali em cima a gente tem o x² mais y², que ele também deu um valor pra gente. Então, o que a gente vai fazer agora? Só um minutinho, deixa eu trocar a cor. Ó, o x² mais y², eu vou pegar eles, vou tirar e vou trocar pelo valor correto deles. Então, x² mais y² não valia 153? Eu venho aqui e coloco 153. Mais 2 vezes x vezes y. O enunciado também deu pra gente o valor de x vezes y. X vezes y vale 36. Então, agora eu não tenho mais letra, eu só tenho números, é só resolver. 153 mais 2 vezes o 36 dá 72. E aí, para finalizar, é só a gente pegar o 153 e somar com 72. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 7 dá 12. Deixo 2, subo 1. 1 mais 1 deu 2. O valor disso tudo aqui é igual a 225. Então, era só isso. Era só eu resolver o produto notável e substituir os valores que ele deu ali no enunciado, tá? Era bem simples isso, pessoal. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, vocês podem deixar aqui no comentário. Podem deixar no Classroom também. Ou podem me enviar mensagem no Insta. Tá bom? Bom, o exercício 2. É do IF de Santa Catarina, o exercício 2. Eu coloquei... eu errei aqui, tá, gente? Já falei pra vocês. Eu coloquei assinale a alternativa correta. Só que o problema é que eu não coloquei alternativas. Aí eu falei em sala. Falei, pessoal, então só resolve da forma correta, tá? Eu vi que teve gente, na hora que eu passei, que resolveu as potências. Resolveu quanto que era 525 ao quadrado, quanto que era 523 ao quadrado e depois subtraiu. Não era isso que eu queria, tá? Ah, mas você vai dar errado? Não, porque infelizmente o exercício aqui ele não fala a forma específica de você resolver, tá bom?
mas eu quero que vocês resolvam utilizando a fatoração, tá? Se vocês olharem aqui, ó, a gente tem um quadrado nessa ponta, menos outro quadrado nessa ponta. Então, a gente tem uma diferença entre dois quadrados. Uma diferença entre dois quadrados, ó, vou colocar um exemplo aqui, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. Quando a gente tem uma diferença deles, o que eu tenho que fazer? Ver quem está ao quadrado aqui, ver quem está ao quadrado na outra ponta. E aí a forma fatorada da diferença de quadrados é o produto da soma deles, desses dois, né, que estavam ao quadrado nas pontas, o produto da soma pela diferença deles. Então aqui, se a gente olhar 525 ao quadrado menos 523 ao quadrado, como que a gente resolveria isso de uma maneira rápida? Quem está ao quadrado nessa ponta? O 525. E na outra ponta? O 523. Como que eu faço para resolver isso, então? É o produto da soma deles. Então, eu vou somar 525 com o 523 e fazer o produto da soma pela diferença. A diferença é continha de menos. Menos 523. E agora é a parte mais fácil, ó. 525 mais 523. 500 mais 500 dá 1.000. 25 mais 23, 48. 1.048. Vezes. Agora, essa parte é a que facilita a nossa vida. 525 menos 523. Eu tinha 525, tirei 526. 23 ficaram 2. E aí, agora é só você fazer o 1.048, que é o resultado ali da soma, vezes 2, que é o resultado da diferença. A gente resolve de uma maneira muito mais rápida do que se a gente fosse calcular os quadrados. 2 vezes 8 dá 16, sobe 1. 2 vezes 4 dá 8 mais 1, 9. 2 vezes 0 dá 0. E 2 vezes 1 dá 2. Então, o meu resultado desse exercício aqui, minha resposta, ou a soma... Ah, tá, um detalhe, tá? Assinale a alternativa correta, que representa a soma dos algarismos de x. Queria borracha, peraí, faltou borracha. Amores, x é o resultado disso, certo? Isso é x. Ele não quer, por isso que eu falei para vocês, problema a gente sempre tem que voltar para ler a resposta. Ele quer a soma dos algarismos de x. Então, atenção aqui. Se o meu x é 2.096, eu vou ter que somar os algarismos que formam o meu x. Então, 2 mais 0, 2. 2 mais 9, 11. 11 mais 6, 17. Ok? Ah, Pro, mas eu parei no 2096. E aí? E aí que você não leu a pergunta, tá? Sempre para finalizar a gente tem que voltar para ler o enunciado. Ok? Por isso que a gente pode dar aquela famosa resposta completa, que é a ideal. A soma dos algarismos de x é igual a 17. Então, ó, se eu volto, se eu escrevo a resposta completa, eu acabo prestando mais atenção na pergunta. Então, por exemplo, fui escrever a resposta completa. Tinha dado 2096. Na hora que eu fui escrever, eu presto atenção que eu não respondi o que ele queria. Então, eu indico, tá, gente? Mesmo quando a questão for teste, escrever a resposta ajuda demais. Ok? Bom, esse aqui, ele fala assim, ó, se x mais y é igual a 7 e x vezes y é 10, quanto que vale x quadrado mais y quadrado? Esse aqui, a gente vai ter que fazer uma jogadinha nele, ó. Quanto que vale x mais y? X mais y vale 7, certo? Então,
eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse lado todo e vou pôr ele ao quadrado. Só que uma equação não é uma igualdade, não é uma balança que está em equilíbrio. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, se essa soma aqui desse lado está ao quadrado, a do outro vai ficar ao quadrado também. E agora a gente tem o quadrado da soma de x mais y é igual a 7 ao quadrado. E é só a gente resolver. O quadrado da soma é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Igual. Resolve o quadrado do outro lado. Quanto que dá 7 ao quadrado, pessoal? 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. E aí, agora é só a gente resolver. O que a gente sabe, ó. X quadrado eu não sei, eu vou continuar deixando em vermelho, tá? Pera aí. Oxi, fiz arte. Vou continuar deixando em vermelho. Então, x quadrado fica. Aí eu vou trocar aqui, ó, por mais 2 vezes x vezes y. O enunciado fala para mim que vale quanto? 10. Então, em vez de deixar x vezes y, eu vou colocar 2 vezes 10, que é o valor deles. O mais y quadrado eu não sei quanto vale, então vou deixar aqui. Igual a 49. Vou resolver aqui, ó, esse meinho. Quanto que dá 2 vezes 10? 20, certo? O x quadrado eu vou copiar e o y quadrado também. Então, eu fiquei com o meu meio valendo 20. Igual ao 49 lá do outro lado. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o y quadrado aqui, o x quadrado aqui. Vou deixar o mais y quadrado aqui. Só que esse mais 20 eu vou passar para o outro lado. Menos 20. E aí eu vou ficar com x quadrado mais y quadrado é igual a... Quanto que é, pessoal? 49 tiro 20. 29. Você percebe que a gente não precisava descobrir quanto que vale o x, nem quanto que vale o y? Não precisava disso, isso não estava sendo pedido. Ele só queria calcular quanto que valia esse x quadrado e y quadrado. Então... mas eu resolvi. Deu certo em todos os passos, então ok. Mas o que eu queria era só isso aqui, ó. Resposta. X quadrado mais y quadrado é igual a 29. Certo? Vamos para o próximo. Esse é o exercício 4. O exercício 4, ele trabalha com a gente a resolução de vários produtos notáveis que a gente encontrou. Então, ó, vou colocar aqui no canto. O A é igual a x mais 3. Eu vou colocar ele entre parênteses, tá? E o B vai ser igual a x menos 3. O A vale isso e o B vale isso. Agora, ele quer que a gente resolva a expressão. Eu vou colocar colorido só para ficar mais visível para vocês, tá bom? A ao quadrado mais A vezes o B menos o B ao quadrado. Então, vamos começar no roxinho. O que é o roxinho? A ao quadrado. O A não vale x mais 3? Então, vou pegar esse x mais 3 e vou colocar ao quadrado. Vamos para o verdinho. Mais o A, que é o x mais 3, entre parênteses, vezes o B, que vale x menos 3. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Menos... O B ao quadrado. O B é o x menos 3 ao quadrado. Ótimo. Agora vamos resolver cada um desses parênteses, desses produtos notáveis que a gente já estudou.
Aqui eu tenho o quadrado da soma. O quadrado da soma é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 3, mais o quadrado do segundo. Ok? Já vou resolver aqui, ó, x ao quadrado mais. Esse meio a gente sempre multiplica. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x? 6x. Mais o quadrado de 3? 3 vezes 3 dá 9. Agora aqui, ó, o produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença vai ser sempre igual ao quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. X ao quadrado menos 3 ao quadrado, que dá 9. Atenção agora nesse aqui. Vocês estão vendo que tem um menos aqui fora? E esse menos aqui é como se fosse a pegadinha desse exercício. Não é a pegadinha, mas era para ver se vocês estão prestando atenção. O menos, ele representa oposto. Lembra que a Pro colocou para vocês que o menos, ele pega todo mundo que está na frente dele e inverte o sinal? Então, eu vou resolver esse quadrado da diferença, mas eu ainda vou deixar entre parênteses, ok? Vou mostrar por quê. Então, vamos lá. O quadrado da diferença é igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes x? 6x. E 3 ao quadrado dá 9. Agora, pessoal, ó. Ah, Pro, mas eu fiz mais direto que isso. Não tem problema, tá? Ó, eu só tô copiando o roxinho. Estou copiando o verdinho, que é o termo do meio lá. E agora, o menos vai fazer o que com cada um desses que está aqui dentro? Inverter o sinal. Então, ó, o x quadrado que estava positivo, quando sai com o inverso, o sinal invertido, ele sai negativo. O 6x que aqui estava negativo, quando sai positivo. O mais 9, ele estava positivo, quando ele sai menos 9. Ele sai negativo, tá? Pro, por que você não fez regra de sinal nos outros? Porque, ó, aqui era o sinal positivo e aqui também era positivo. Então, não tinha regra de sinal. O mais ele não tem. Quem inverte é só o y. E agora eu junto quem dá para juntar. Todo mundo quer x quadrado, todo mundo quer x, todo mundo quer só número. Eu tenho um x quadrado e tenho outro x quadrado, eu tenho 2x quadrado. Só que eu tirei um fora. Eu tinha 2, tirei um, fiquei com 1x quadrado só. Ah, Pro, não posso pensar que um negativo com um positivo se cancelam? Pode, tá? Agora os números. Tenho 6x e tenho 6x. Eu tenho 12x. Agora vamos para os números sozinhos. Tenho 9. Tiro 9, zerou. Menos 9, só copio menos 9 aqui. Ou você pensa, devo 9 e devo 9, eu devo 18. Paguei 9, estou devendo 9, tá? E esse aqui é o meu resultado final. É equivalente a x quadrado mais 12x menos 9. Ok? Esse é o nosso exercício 4. Bora pro 5. O 5 é só para a gente usar o produto notável. É bem simples. Você vai ter que identificar qual é o produto notável que está lá e resolver. Então, ó, esse aqui é o primeiro. O quadrado de uma soma. Quadrado da soma vai ser sempre igual ao quadrado do primeiro, que nesse caso o primeiro é o x, né? Então, o quadrado dele, mais 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 4, mais o quadrado do segundo.
Isso aqui vai ficar x ao quadrado mais. Resolve essa multiplicaçãozinha do meio. Número com número, letra com letra. 2 vezes 4, 8. 8 vezes x, 8x. Mais 4 ao quadrado, 16. Acabou? Acabou. É só isso aqui, ó. Nosso quadrado da soma deu como resultado um trinômio. Tá? Sempre fiquem atentos a isso. Opa! Eu errei aqui, gente, a letra B, tá? Opa, deixa eu apagar e arrumar pra vocês. Acho que na hora que eu tava organizando o PowerPoint, mudou aqui. Aqui é a letra B e aqui é a letra C. Na letra B, o quadrado da diferença. O quadrado da diferença vai ser igual ao quadrado do primeiro. Então, o primeiro é o 2x. Ele não tá sozinho. Bota parênteses para pôr ele todinho ao quadrado. Menos, porque é o quadrado da diferença, 2 vezes o primeiro, que é o 2x, vezes o segundo, que é o 3. Cuidado, tá? O 2x é o primeiro. Esse 2 aqui é o da fórmula e esse 2 é o do 2x. Vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é o 3. E agora é só a gente resolver. O quadrado de 2x, você vai ter que tirar o quadrado de cada um deles. Então, o quadrado de 2, 4. O quadrado de x, x ao quadrado. Aqui é uma multiplicação zona. Multiplica todos os números primeiro, depois das letras. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E o x a gente só copia porque ele está sozinho. E aqui 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que é 9. E a gente tem aqui a resposta da letra B. Ok? Na letra C, nós temos aqui um produto da soma pela diferença. Gente, ó, são os mesmos termos, mas a gente está somando e subtraindo. Então, o produto da soma pela diferença vai ser sempre igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem que é o primeiro? Y ao cubo. Como ele não está sozinho, para pôr ele ao quadrado, eu preciso pôr parênteses. Então, ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como o segundo é só o 7, aí a gente não precisa de parênteses porque ele estava sozinho. Aqui para resolver, eu vou ficar com y. Potência de potência, a gente copia a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. E 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7, que é 49. Ah, mas precisa resolver? Sim, porque ele pede para a gente calcular esse produto notável. Faltou marcar textinho aqui, ó. Esse aqui é o produto da soma pela diferença. Ok? Amores, eu vou dar um pause aqui rapidinho. Espera aí. Eu já volto. Meus amores, o exercício 6, ele fala pra gente, na verdade, ele dá os valores pra gente de x mais 1. Olha só, olha o que eu vou colocar, acho que facilita a gente enxergar. Parênteses, x mais 1 vale 5. E 3m mais a, tudo isso vale menos 2. E aí ele quer o valor numérico dessa expressão. Gente, olha a expressão. É aquela expressão que parece que todo mundo combina, mas não combina. Não consigo pegar um só para pôr em evidência. Então, a gente vai separar. Ó, a quantidade de termos é par. Vou fazer por agrupamento. Quem que tem nos dois aqui? O 3 e o m. Vezes, abre o parênteses para pôr quem sobrou. O 3 saiu, o m saiu, quem sobrou? Quando sai todo mundo, quem sobra? O 1. Mais, o 3 saiu, o m saiu, quem sobrou aqui foi o x. Acabou? Fecha parênteses. Os dois são positivos, então boto mais. E quem está nos dois é o a.
vezes, abre parênteses. Quem sobrou aqui? O A saiu, só sobrou o X. Mas o A saiu. Quando sai todo mundo, sobra o 1. Aí agora eu vou falar para vocês. Aí vocês perguntam para mim, mas você falou que se os parênteses não dessem iguais, estaria errado. Pessoal, aqui, 1 mais x, não é a mesma coisa que x mais 1? Mais A vezes, entre parênteses, x mais 1. Os parênteses estão iguais. Se fosse menos, aí eu não poderia, eu teria que inverter o sinal aqui de fora para inverter o sinal lá de dentro. Mas o mais eu posso trocar. Então, agora os parênteses estão iguais. Os parênteses estão iguais, bota esse parênteses em evidência, vezes, abre parênteses para pôr quem sobrou. Quem sobrou aqui foi o 3M, quem sobrou aqui foi o A, mais A. Agora, ele deu pra gente os valores. Quanto que vale o x mais 1? Tá aqui no enunciado. 5. Vezes, e esse outro parênteses, quanto que ele vale? Menos 2. 5 vezes, eu sempre ponho o número negativo entre parênteses para multiplicar. 5 vezes o menos 2 vai dar menos 10. Esse é o valor numérico da nossa expressão. Vou pausar só um minutinho que a Clara tá chorando. Parou de chorar, gente, nem vou lá. Vou ficar quietinha. E voltou a chorar. Vamos tentar. Aqui, fatori. Primeiro, olha só, é um trinômio. Mas não é do quadrado, tá vendo? Não é trinômio do quadrado perfeito, não é trinômio que dá para fazer o Stebbing, né? Que é o subproduto, que vocês nem caso nem aprenderam. Espera só um minutinho, pessoal. Vou pausar aqui. Peraí, Rosita. Voltei, gente. Então, não é trinômio do quadrado perfeito. Não é diferença de quadrados. É o único que a gente consegue encaixar aqui, não é agrupamento, é o fator comum em evidência. Então, eu vou olhar o 12, o 6 e o 8. Qual é a maior tabuada que tem o 12, o 6 e o 8 como resultado? É a tabuada do 2. O 12 é 2 vezes 6. O 6 é 2 vezes 3. E o 8 é 2 vezes 4. Então, quem eu consigo pôr em evidência de número é o 2. Agora, de letra. Você tem que pegar a letra que aparece em todo mundo com o menor expoente. Então, M. Tem M em todo mundo. O menor expoente, ó, é o M normalzinho que tem aqui. Então, deixa M só. P. Tem P em todo mundo. O menor expoente que aparece pra gente é esse aqui, ó, quadrado. Então, eu ponho pra fora o P quadrado em evidência. Vezes, abro parênteses pra pôr quem sobrou. O 12 era 2 vezes 6. O 2 saiu, o 6 fica aqui dentro. M ao cubo significa que eu tinha 3 Mzinhos ali. Um deles saiu, então ficaram 2 aqui para dentro. M quadrado, 2 Mzinhos aqui dentro. P quadrado saiu todinho, então aqui acabou. Copie o sinal de mais e vai para o próximo. O 6 era 2 vezes 3. O 2 saiu, 3 ficou. M quadrado, eu tinha 2 M's aqui. Um saiu, o outro ficou. P ao cubo tinha 3 P's, só que eu tirei 2. Sobrou um P aqui para dentro. Vou pro próximo, mas antes copio o sinal de menos e vai. 8 é 2 vezes 4. 2 saiu, 4 ficou. Ou você pode fazer a divisão, igual a Pro falou. O M saiu todinho. E o P elevado a 4 significa que eu tenho 4 P's. Eu tirei 2. Ficaram 2 aqui para dentro. Então, P quadrado. E aí eu fatorei. Era isso aqui que eu queria. Certo? Na B, gente, não é evidência, porque não tem alguém que tem todo mundo. Não é agrupamento. Não é trinômio. Só pode ser diferença de quadrados. Ó, uma diferença entre 2 quadrados. Quem tá ao quadrado aqui é o x.
Quem está ao quadrado na outra ponta? Olha, quando eu tenho letra e número junto, eu preciso olhar os dois. Quem que é o quadrado da 4? O 2. Quem que é o quadrado da A ao quadrado? O A. Vi quem estava ao quadrado, agora é só fazer o transformar. Não é menos? Menos vem do mais com menos. Então, x mais 2a vezes o x com o menos 2a. Ok? C. Na C, não tem ninguém que está em todo mundo, não é trinômio, não é diferença de quadrados, só pode ser agrupamento. Então, separamos, porque eu estou vendo que ambos aqui no comecinho estão na tabuada do 5. 45 não seria 5 vezes 9? Então, o 5 está em todo mundo. Bota ele em evidência. E a letra X também está em todo mundo. Vezes, abro parênteses para pôr quem sobrou. 5xy. O 5 saiu, o x saiu, sobrou y. Copiei o sinal de mais. 45 é 5 vezes 9. O 5 saiu, o 9 ficou e o x saiu. Acabou aqui. Observa, porque eu não falei para vocês que os parênteses sempre têm que ficar iguais? O parêntese está positivo. Então eu olho. Eu não quero deixar o negativo, então eu tiro o negativo para evidência. Está nos dois? 18 não é 2 vezes 9, então eu também tenho 2 para pôr em evidência que está em todo mundo. Vezes, abro parênteses para pôr quem sobrou. O menos saiu, 2 saiu, sobrou y. O menos saiu, então fica o mais aqui dentro. Lembra que eu falei o menos inverte o sinal? 2 vezes 9, o 2 saiu, o 9 ficou. A Pro disse, no agrupamento os parênteses sempre tem que ficar iguais. Tá igual? Bota ele em evidência, vezes, abre parênteses para pôr o resto que sobrou. Aqui sobrou 5x e aqui sobrou menos 2. E eu fatorei. Esse aqui é o meu resultado final. Certo? Na próxima, não tem ninguém que está em todo mundo, não é par para fazer agrupamento, não é diferença de quadrados, só pode ser trinômio, trinômio de segundo grau. Quem que está nessa ponta ao quadrado? O 2 e o x. Na outra ponta, o 1. Mas confere para ver se é trinômio do quadrado perfeito. Não tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo? Isso aqui, 2 vezes 2 vezes 1 vezes x, dá 4x? Dá. Então, é um trinômio do quadrado perfeito. Então, eu vou pegar o primeiro, que é o 2x, o outro, que é o 1. Vou ver se é soma ou diferença, nesse caso é soma. Então, eu vou transformar o trinômio em um quadrado perfeito. Boto o 2 ali. Ok? O exercício 8. Amores, o 8, ele fala assim, ó. Considere N um número pertencente ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Então, N são os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5. E escreva os 4 primeiros termos da sequência que tem essa lei de informação. Ele quer o 4 termo. Gente, o termo que fica na posição 1, você troca o N por 1. O A1 vai ser 3 vezes, não é? O N ao quadrado, agora o meu N vale 1. Então, 1 ao quadrado. Ele quer 4 posições, né? Os 4 primeiros termos. Posição 2. O N tem que valer 2. O A2, então, vai ser 3 vezes o N ao quadrado. Mas o N agora vale 2 ao quadrado. Então, é só trocar por 1, por 2. Na posição 3, vou trocar na fórmula o N por 3. Significa que o A3 vai ser 3 vezes 3 ao quadrado. E a última posição, posição 4, trocar o N por 4. O A4 vai ser igual a 3 vezes o 4 ao quadrado. Ó. Vocês perceberam? Opa! Ó, troquei o N por 1. Onde que tem aqui, o N fica aqui e aqui, ó.
tá 1. No N2, aqui e aqui é 2. No N3, aqui e aqui eu troquei por 3. No N4, aqui e aqui eu troquei por 4. Agora é só resolver, gente. Vezes e potência, qual que eu faço primeiro? Potência, certo? Então aqui, ó, 3 vezes 1 ao quadrado. Resolvo 1 ao quadrado, que dá 1. Depois eu faço vezes 3. Meu A1 vai ser 1 ao quadrado, 1 vezes 3, 3. Meu A2, potência primeiro, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Meu A3, potência primeiro, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. Meu A4, faço a potência primeiro, 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 3, 3 vezes 6, 18. 48. Meu A4 vai ser 48. E agora, considere, né, escreva os 4 primeiros termos da sequência a seguir. A sequência que seguir seria: primeiro termo é o 3, bom, depois é o 12, depois é o 27, depois é o 48. Vou pôr 3 pontinhos, porque essa sequência seria infinita. Mas essa é a minha resposta. Os 4 primeiros termos. Ok? Na 9. A 9 é só uma resposta simples. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a qual valor? 180. A soma dos ângulos internos sempre vai dar 180. E eu fiz essa 9 para a gente fazer a 10. Calcule x. Se esse é um ângulo, esse é outro ângulo e esse é outro ângulo, eu sei que esses 3 somados tem que dar quanto? 180. Então, ó, o primeiro, que é o x mais 10, somado com o segundo, que é o x mais 50, somado com o terceiro, que é x menos 30. Nossa, isso aqui é um 5, tá, gente? Que feio. Tem que dar a soma do primeiro, do segundo, com o terceiro ângulo, tem que dar 180. Para eu não faço assim, eu faço direto. Eu pego aqui, ó, 1x mais 1x, 2x. Mais 1x, 3x. Tá certo, se você fosse somar aqui, daria na mesma. Tenho 50 e tenho 10, tenho 60. Tiro 30, fico com 30. Igual a 180. Pode, perfeito. O mais 30 passa para o outro lado. Menos 30, lembra? Invertemos a operação. 3x vai ter que dar 150. Agora o meu 3 que está multiplicando passa para o outro lado. Dividindo, e 150 dividido por 3. 50 graus. Leia a pergunta para garantir que é aquilo que eu estou pedindo. Calcule a medida de x. Resposta: x é igual a 50 graus. Ok? Bom, meus amores, eu desejo muita sorte. Sorte não. Que vocês consigam ter bastante calma, porque tudo depende de estudo, tá? Então, eu espero que vocês tenham bastante calma, consigam fazer, que vocês tenham muito bem na prova de amanhã. Nosso vidinho fica por aqui. Um beijinho para vocês e até amanhã. Já deixa eu encerrar a minha gravação.